Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. A pergunta que eu te faço é: com quem você tem andado? E com quem você tem passado a maior parte do seu tempo? Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5. Nós leremos o versículo 24. Assim nos diz a palavra de Deus: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Embora esse versículo seja um versículo bem pequeno, ele tem muito a nos ensinar. Enoque, Deus fala, que andou com Deus. O que significa andar com Deus? É ter comunhão com Deus e é obedecer os mandamentos de Deus. Isso é ter comunhão com Deus. Como eu faço para ter comunhão com Deus? Eu falo com Ele por meio de oração e eu ouço o que Ele tem a dizer para mim por meio da leitura da palavra. Assim eu crio comunhão com Deus. E eu ouço Deus falando comigo por meio da sua palavra e obedeço aquilo que Ele fala para mim. E assim eu vou criando comunhão com Deus. Cada vez eu me aproximo mais dele, pois afinal o pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. E quando nós estamos cumprindo a vontade dele, nós nos aproximamos dele. Isso é ter comunhão com Deus. E a palavra diz que Enoque andou com Deus. E se você ler esse capítulo, você vai perceber que diversas vezes aparece a expressão fulano de tal viveu tantos anos e morreu. Fulano de tal viveu tantos anos e morreu. Não sei quem viveu tantos anos e morreu. Porém, Enoque é diferente. Para Enoque não tem essa expressão. Para Enoque diz que Deus o tomou para si. Não mostra a palavra e morreu, nos anunciando a eternidade, mostrando que aquele que anda com Deus será salvo da morte. Lembrem-se que o pecado gera a morte. A consequência do pecado é a morte. Mas para aquele que nasceu de novo, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que pagou os seus pecados e te salvou por meio da graça, esse que se torna filho de Deus, esse vence a morte. Esse não será aprisionado pela morte. Esse será ressuscitado e viverá a vida eterna junto com Deus. Então a pergunta que eu fiz no início desse vídeo foi: com quem você tem andado? Com quem você tem tido comunhão? Tenha comunhão com Deus. Busque aproximar-se dele cada vez mais. Pecou? Se arrependa, peça perdão e se aproxime de Deus. Tenha comunhão com Deus. E assim você pode ter a certeza que um dia Deus o tomará para ele. Você vai vencer a morte, ressuscitar dentre os mortos e viver pelos séculos dos séculos junto com Deus, no novo céu e na nova terra. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser.